Olá pessoal, estamos aqui em mais um InTalks e desta vez com o episódio de número 1. O episódio de hoje vamos trabalhar com um assunto muito importante que é saúde mental e vamos associar também ao RH, porque a nossa convidada de hoje é especialista em RH e é psicóloga também. Então eu gostaria de introduzir esse tema tão importante para a sociedade nos dias atuais, os impactos das redes sociais na saúde mental, e em seguida a gente entra com o tema de RH para você ter dicas essenciais para você ter um currículo invejável nos dias de hoje. Eu estou aqui hoje com a Andréa Amalfi, que é psicóloga e analista de RH. Eu gostaria que a Andréa pudesse comentar um pouco da sua trajetória, da sua carreira. Fico muito feliz com você aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença, Andréa. Eu quero agradecer o seu convite, né, e principalmente em poder falar de temas tão importantes e que é algo que tem que estar sempre muito atento, né? São pontuações assim importantes que a gente precisa estar atentos no nosso dia a dia, né, principalmente com os nossos jovens. Eu sou psicóloga, já atuo há 25 anos na área. Eu atuo na área clínica e também na área de recursos humanos, né? Sou analista em recursos humanos também, né? E espero que o que a gente possa falar aqui possa ajudar muitas pessoas, né? Pelo menos a estarem mais atentos no sentido da importância da utilização adequada das redes sociais, né? E também quando você procura um emprego, a necessidade de fazer um currículo adequado para você conseguir aquela vaga tão almejada. Perfeito. Estou muito feliz com esse tema, é um tema extremamente importante para discutirmos hoje em debate, ditar opiniões também, e eu conto com a sua colaboração, com a sua participação. Se caso você tiver alguma dúvida, se caso quiser deixar algum comentário, fique à vontade no nosso canal no YouTube, no @canal InTalks, e você consegue também participar ativamente nas nossas redes sociais, através do nosso Instagram, que é o @InTalksOficial. Ok? E já aproveitando, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário também. E aproveite para se inscrever e não perder nenhuma novidade dos próximos episódios, que também estão imperdíveis. A agenda está bem cheia e traremos assuntos tão importantes como o de hoje, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a sua audiência, a sua presença aqui conosco, prestigiando também a Andréa. E antes da gente iniciar, eu gostaria de deixar um recadinho aí para você que tem um negócio ou serviço e gostaria de anunciar conosco, patrocinar o nosso podcast. Estamos aí abertos a diversas oportunidades para você alavancar a sua marca, tá? Então, fica aí um recadinho e iniciamos já. Vamos iniciar então aqui o nosso debate com a professora Andréa, psicóloga e analista de RH. Andréa, eu gostaria que você comentasse um pouco para o pessoal que está assistindo também, que é algo que é extremamente importante hoje, que a gente costuma ver muito nas redes sociais, né? Que é a constante exposição das pessoas, né? Aparentemente, pessoas com vidas perfeitas, né? Colocam no TikTok, colocam no Instagram, mas por dentro dela acaba não sendo aquela realidade que ela expõe, né? Então eu gostaria de saber sobre como as redes sociais afetam, né, a nossa autoestima, né, e como isso tem associado à saúde mental das pessoas. Um dos pontos que eu acho muito importante nós falarmos aqui é quais são os pontos positivos das redes sociais, né? Então, a gente sabe que as redes sociais, elas servem para quê? Para que a gente aumente a nossa gama de pessoas, de amigos, né? Então, a gente conhece muitas pessoas, então, a ideia realmente é positiva, a forma de a velocidade com que as informações elas chegam são muito rápidas, e isso ajuda muito. Então, se a gente for perceber, as redes sociais, ela veio de uma maneira que veio nos ajudar, né? Porém, precisamos estar atentos com a maneira como a gente utiliza as redes sociais, principalmente focando nos nossos jovens, né? Porque, como você falou, e é um ponto muito importante, qual é essa realidade que é apresentada nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, assim,
que realidade é essa? Será que essa é a realidade real de uma pessoa? Ou o que é postado ali realmente? E os nossos jovens, eles acabam sendo influenciados por tudo aquilo que é colocado, né? Então, ele acaba seguindo uma tendência que muitas vezes não é a tendência dele, é a tendência do que todos estão fazendo ali naquela rede social, né? E aí é onde ele acaba se colocando num papel que não é dele mesmo, né? Então, ele acaba colocando um perfil que muitas vezes não é o que é apresentado por ele. Então, ele acaba tendo uma imagem que não é a verdadeira. Por quê? Porque ele precisa se sentir apoiado, ele precisa se sentir adequado dentro daquele meio que ele acha que é importante. Talvez ele queira se encaixar num grupo específico de pessoas, né? Exato. E acaba criando um próprio personagem, uma camada, uma máscara, né? Isso. E isso tem condições aí desastrosas, né? O que isso pode causar na saúde mental de um jovem, por exemplo, hoje. A gente costuma observar os noticiários diariamente, né? Pessoas se suicidando, namorados que mataram as namoradas, enfim, são casos assim absurdos, né? Por conta da autoestima, por conta que isso afeta a saúde mental, né? Como isso tem prejudicado nos dias atuais, né? Muito, e além de prejudicar, acaba causando problemas psicológicos muito sérios, né? Muitas vezes, esse adolescente, ele começa se afastando da família, se afastando do meio social. Por quê? Porque ele se sente seguro atrás daquela tela de computador. Ali ele consegue, entre aspas, ser aquele super-herói que ele tanto acha que é o correto pro perfil dele. Ali ele é aquela pessoa popular, né? Porque o jovem, o adolescente, ele tem muita necessidade de ser popular naquele meio em que ele esteja, tá? E aí o que ocorre? Quando ele entra em contato com a realidade, nós percebemos aqui um índice muito grande de jovens com crises de ansiedade. A gente não via falar muito isso, então a gente tem jovens com crise de ansiedade, adolescentes com depressão, né, quando chega naquele grau, a falta de concentração, o próprio pânico que domina aquele jovem quando ele está realmente ali na realidade, ele não sabe lidar, né, com aquela situação verdadeira. Então, isso é uma das situações que precisamos estar atentos, tá? Os responsáveis legais desses jovens têm que realmente estar atento ao tempo que fica diante da tela, né? Quanto tempo que leva? Ele fica muito tempo, a tarde inteira, ele chega da escola, já vai para a tela do computador ou do celular? Deve haver um controle, né? Tem que haver um controle, isso é fundamental para que ele possa ter um desenvolvimento adequado. O que a gente percebe? O adolescente, ele ainda está em formação da personalidade, ele ainda está naquele processo de formação da maturidade, ele está em construção, é uma construção constante. E o que ocorre? Se ele faz essa construção embasada numa fantasia, o que a gente percebe que acontece aí na frente? Quantos jovens que entram nas escolas armados, atiram? Por quê? Porque eles vivem uma fantasia, uma irrealidade que acaba se tornando algo para eles que é verdadeiro. Andar armado com aquelas toucas em que só aparece os olhos, isso para eles, nossa, olha, eles colocam até com certo orgulho, né? Sem realmente ter a ideia do que aquilo significa. E às vezes não tem noção do que ele está fazendo, né? Às vezes é uma fantasia na mente, né? Que acaba ocasionando E essa fantasia, ela começa a se transformar numa realidade, né? E aí é onde a gente vê esses casos seríssimos de, puxa, mas ele era muito tímido, né? O que levou a entrar numa escola e atirar em tantas pessoas? Mas, pessoal, ninguém chega a ter uma atitude assim tão brutal de uma hora para outra. Isso vem se construindo. Então, por isso que é necessário esse controle da internet nos nossos jovens. E como que se controla? Sabe? Colocando horários mesmo, estipulando horários, verificando o que você está fazendo, acompanhando a vida desse adolescente. É importante que você acompanhe a vida dos jovens nas redes sociais, mesmo porque não tem como você também afastar essas crianças, esses jovens da internet, né? Então, isso já é uma realidade. Mas a gente precisa fazer com que essa realidade, ela realmente aconteça de maneira saudável, né? Porque a gente percebe que as doenças psicológicas, elas têm aumentado muito, principalmente nos meios, entre os jovens.
Sim, principalmente nas redes sociais, né, que tem crescido bastante. Exato. Então, aproveitando, no final de ano, geralmente é onde há uma crescente absurda, né, de casos assim. Por exemplo, final de ano o pessoal costuma viajar, costuma ir para a praia, então quer postar uma foto, quer se mostrar, né, quer se exibir de uma maneira diferente, Isso. quer colocar uma boa roupa. O que isso pode ser prejudicial? Como que você enxerga isso hoje? Quando isso é feito de maneira natural, isso é gostoso, é até saudável. Por quê? O jovem ele gosta de mostrar o que ele está fazendo naquele momento, né? Então, quando isso se dá de uma maneira tranquila, tudo bem. Mas nós percebemos que há uma necessidade daquele jovem, por exemplo, agora quando chega as férias, precisa se tirar uma foto na praia, porque em férias você tem que ter as suas férias na praia, senão não é férias. E já aconteceu no meu consultório de jovens que eu já atendi um jovem que ele aproveitava fotos de outras pessoas, né? Lógico, fotos de paisagem de outras pessoas e colocava como se ele estivesse naquele lugar. Então, olha, ele vivenciando algo que não era da realidade. Então, ele tinha que, para ele ser feliz, para ele se sentir perfeito, ele precisava mostrar que ele estava num determinado lugar. Por quê? Porque final de ano todo mundo tem que ir para a praia. Por que não? Se não dá para ir para a praia naquele final de ano, por que não faz uma outra forma de diversão? Também mostrando a realidade. Olha, eu não fui para a praia, mas agora eu estou fazendo tal coisa. Então, a gente percebe que há uma necessidade de autoaprovação, né, dele para com os outros também. Então, aí entra essa coisa da autoestima, né? Essa autoestima que fica cada vez mais baixa se você não acompanha tudo aquilo que os seus amigos estão fazendo, né? Então, há um cuidado muito grande. Nos consultórios de psicologia, estão aumentando muito os casos de procura de pais por causa do comportamento dos adolescentes. E acaba sendo algo tão comum, tão natural. Eu vou pra praia numa viagem, mas a minha intenção não é me exibir. Exato. Mas eu acabo postando uma foto que eu gostei, uma paisagem, algo do tipo. E aí pessoas, né, que acabam entrando nesse seu perfil, pega a sua foto pra manipular, pra fazer alguma outra coisa, sem até mesmo pretensão, né? Exato. Como se fosse algo natural, algo normal. Né? E às vezes esse lado a gente acaba não enxergando, né? As pessoas acabam não tendo essa noção, né, de como a exposição pode ser prejudicial, não para você, mas para o próximo, né? E você falou num ponto muito importante, Caio, que é essa coisa de postar as fotos. Que tipo de fotos que eu estou postando, né? De que maneira que eu estou colocando essas fotos? Como que essas fotos... Porque assim, uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente, uma vez que eu coloquei minhas fotos, uma vez que eu postei algo nas redes sociais, eu estou dando abertura para que as pessoas vejam e comentem, né? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu tenho que estar aberta para comentários tanto positivos quanto comentários que não vão ser tão agradáveis assim. Então, eu preciso me precaver e ter uma atenção muito grande de que maneira que eu estou, o que eu estou postando, de que maneira que eu estou postando as fotos. E nós percebemos que está crescendo muito essa parte do cyberbullying. Né? O que acontece? Utilizando suas fotos de maneira errônea, de maneira sem que você permita. Quando você vê, a sua foto está sendo utilizada num outro perfil que você não tinha dado permissão para isso, e aí você essa foto já se disseminou em várias outras redes sociais, e para você resgatar isso é muito mais difícil. Aonde o nosso jovem, ele não sabe como lidar com essa situação, se sente exposto de maneira negativa, e entra a parte da depressão, entra também aquela sensação de que eu não faço parte, eu fiz tudo errado, agora como que eu vou ser aceito, né? Aí vem aquela sensação de que eu não quero mais viver, e aí entra por todos aqueles pontos de suicídio, né? De tentativas de assédio. É algo bem impactante hoje e que causa transtorno e destruição de lares, famílias. A gente precisa ficar muito atento com isso. Às vezes, o pequeno deslize, assim, que você acha que, tudo bem, não vai dar em nada, vou mandar essa foto para fulano. Eu confio nele, eu sei que ele não vai compartilhar essa minha foto. E aí você acaba tendo, né, uma decepção muito grande e, enfim, causa transtornos psicológicos absurdos, né? E essa decepção, para você fazer um quadro de reverter isso, pode causar, assim, mais trabalho ainda, porque algo que é feito em 1, 2 horas leva anos até a pessoa se readaptar, a entender o que ocorreu, como que vai trabalhar com essa situação.
É complicado. Deixa eu te perguntar, aproveitando que a gente está falando sobre cyberbullying e assédio, quais são as características assim que a gente pode observar numa determinada pessoa que ela está se prejudicando, né? Que a gente possa observar nela, pô, tem alguma coisa errada com essa pessoa. O que a gente pode fazer, né? Você, como psicóloga e especialista nessa área, quais são essas principais características e o que nós podemos fazer para contribuir, para ajudar essa pessoa? Essa pergunta é muito importante, Caio, porque principalmente quem convive com essa pessoa tem que estar atento a todos os sinais. E todos esses sinais, eles são muito claros depois que acontece alguma coisa. E aí você percebe no consultório mesmo, em muitos pais que falam, nossa, mas eu tinha percebido isso e me passou, assim, eu tinha notado, mas me passou em branco, achei que era algo normal. Começa-se com isolamento social. A pessoa, ela se isola, ela começa a ficar muito mais fechada. É assim, se a pessoa já era tímida, essa timidez ela começa a prevalecer, ela começa a ter um destaque muito grande. Você vai perceber que essa pessoa ela vai evitar, começa não querendo ir visitar os parentes como era feito. Então, não, deixa eu ficar em casa. Tudo bem, ele quer ficar em casa, eu vou deixar. Então, começa-se a principal seria o isolamento social. A partir daí, com esse isolamento social, você começa a se afastar do mundo real e aí você começa assim a se introduzir nesse mundo virtual que muitas vezes você cria e não tem essas regras. Então, quando você perceber isolamento social, uma timidez extrema, o não querer se socializar, uma irritabilidade, essa parte de irritabilidade começa a ser muito, a pessoa começa a ter oscilações de humor e isso é muito grande. Então, você percebe, puxa, mas por que ele ficou tão agressivo assim diante de algo que eu falei, né? E, então, a falta de concentração, você vai perceber que essa pessoa começa, esse adolescente, esse jovem começa a dormir pouco, começa a ter a falta de sono. Ou seja, a qualidade de vida da pessoa acaba despencando, não tem qualidade de vida. Por quê? Porque ele vive para aquele mundo que ele está criando como real. Sim. Aquele mundo virtual tá fazendo a substituição do mundo real e é ali que ele se sente bem. Você vai perceber que quando ele está fora daquele mundo virtual, ele é outra pessoa. Quando, de repente, se você... muitos pais, ou muitos responsáveis legais falam para mim, nossa, mas no computador ele conversa, ele falava, por isso que eu nunca percebi nada. Você vai perceber que a pessoa tem uma desenvoltura muito grande ali quando está online, quando está falando com os amigos. Só que quando ele está fora, ele se torna uma pessoa fechada, irritado, totalmente diferente. Então, esses sintomas, eles ficam muito gritantes, né? E quem está com essa pessoa, quem convive com essa pessoa, tem que estar muito atento, principalmente os responsáveis que têm jovens em casa. Né? Precisa estar atento porque as características apresentadas são muito claras. Né? Só que às vezes o que acontece? Nós estamos num mundo em que assim, a situação mudou muito, a tecnologia veio aí para ficar, então a gente precisa evoluir, crescer junto com ela. Só que a gente também precisa ter esses cuidados. E o que ocorre antigamente, nós tínhamos os pais que monitoravam, geralmente o pai trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Então havia uma monitoração maior, né? Hoje o que ocorre? Na estrutura familiar moderna, geralmente o pai e a mãe trabalham. Os filhos ficam praticamente período integral na escola, quando não voltam para casa, alguns ficam sozinhos, ou tem até alguns que têm as babás. E o que ocorre? Os responsáveis nesse sentido de, poxa vida, eu já fico fora a semana inteira com meu filho, eu fico longe deles, então chega no final de semana, ao invés de acompanhar e ver o que eles estão fazendo, o que fala, não, eu não vou colocar regras, não vou pôr limites, pode ficar na internet. Você não quer sair? Então fica, né? Já sou tão ausente durante a semana, então acaba abrindo uma gama aí de possibilidades. Por quê? Porque, na verdade, aquele responsável legal se sente culpado de deixar. E é onde a falta de limite está fazendo com que a internet ela fique, né? Então, você pode ver, os adolescentes ficam, às vezes, até de madrugada. Sim. Nós tivemos até recentemente, passou numa determinada
emissora sobre um adolescente que passava a madrugada jogando, né? Ele montou todo um perfil diferenciado na rede social, e lá na festa ele era o popular, né? Então foi bem interessante quando foi apresentado isso, porque mostrou uma realidade que muitos responsáveis desconhecem ou então fingem que não vê, né? E você viu, ele entrou em depressão, ele não conseguia mais sair, ele surtava, quando tentou se tirar e colocar os limites de horário, não conseguia. Ele simplesmente criava formas de poder ligar aquele notebook, de ligar o computador. Ou seja, para limitar depois fica muito mais difícil. Muito, exatamente. Estando nesse assunto, é algo que da minha época, assim, da minha geração, né? Por exemplo, eu ganhei um videogame muito jovem também, né? Como a maioria dos jovens, né? E eu lembro que era uma febre naquela época o PlayStation 2. E quando eu ganhei, eu falei, eu vou aproveitar o máximo de tempo. E eu tinha uns 14, 15 anos nessa época, né? Então eu passava a madrugada, mas eu tinha que fazer isso escondido dos meus pais. Porque se eles vissem barulho, televisão ligada, de madrugada, o que meu filho tá fazendo nessa hora acordado, sendo que amanhã vai ter escola logo cedo, né? Então, tipo assim, naquele momento, né, a cabeça do jovem pensa o quê? Pô, eu quero me divertir, eu quero aproveitar aquilo que eu sempre sonhei em ter, né? Mas isso era muito controlado antigamente. Né? A minha geração, assim, dos meus pais, eles controlavam muito, então qualquer coisinha já, opa, pode desligar, amanhã você tem aula, né? E a gente deveria obedecer, né? Hoje em dia tá muito assim, muito escrachado, vamos dizer. Isso, exato. Porque as crianças hoje respondem aos pais. Os jovens, já teve casos de jovens agredir os próprios pais, né? Como isso tem sido prejudicial hoje ao nível dessa geração, né? Essa geração tecnológica. É uma geração que tem os benefícios das redes sociais, como qualquer outro, para você se socializar, porque a gente somos seres pensantes, a gente deve se socializar, né? Porém, tem esse cuidado, né? Como isso pode ser prejudicial se você extrapolar os limites, né? E acaba você se tornando uma outra pessoa e você nem mesmo perceber, né? Já aconteceu de você ouvir casos desse nível, tipo, de agressão física mesmo? Sim. Casos absurdos? No próprio consultório, eu tive um paciente, era uma menina, né? Tinha 17 anos. E os pais procuraram, olha, 17 anos, hein? Nossa. E os pais procuraram muito preocupados, os responsáveis dessa garota, pelo nível de agressividade que ela vem apresentando. Ela, num determinado momento, ela avançou até na mãe. Né? No momento em que a mãe colocou limites e falou que não poderia utilizar a rede social de uma determinada forma, ela além de... Aí o que aconteceu? Ela jogou o computador no chão e ela jogou até aquilo que ela mais gosta, no chão, e agrediu a mãe. Então a mãe foi para cima da mãe. Então ela ficou num estado, aí a gente chama que é um surto, né? Então o jovem, ele entra nesse processo de surto e assim, precisa, para chegar nesse ponto, é porque ficou muito tempo sem esse monitoramento, né? Então, esses casos são os casos extremos e são os casos mais graves. Só que assim, pessoal, mas até chegar nesse ponto demora. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, antigamente, igual você falou, tinha-se os PlayStations e os jogos eram muito mais simples. Eram jogos que você olhava e falava assim, poxa, que legal, né? Hoje eu já vi os jovens olhando os jogos, mas que jogos bobos que eram antigamente, que graça que tinha ficar com o bichinho come atrás de uma pecinha. Hoje os jogos estão muito agressivos. Nós temos o quê? Nós temos vários jogos que matam as pessoas, né? Agridem com carros de diversas formas, e percebemos o quê? Isso está virando o normal. Então, ver, por exemplo, sangue é praticamente normal, exatamente. Né? Me chamou muito a atenção quando o jovem falou, mas o que tem chutar a cabeça de uma pessoa? Eu falei, ou seja, começa-se a ter uma insensibilidade. Então, às vezes me chocou, olha, né, já passando por tantas coisas como psicóloga, me chocou ver porque aí eu também fui atrás desses jogos e fui, por quê? Para poder atender uma pessoa que participa disso, você precisa entender que mundo é esse que ela está inserida. Eu fiquei chocada com muitas coisas que eu vi naquele jogo, né? Eu falei, então ele olha para aquilo com uma certa insensibilidade. Ele já não sente quando a pessoa cai no chão. Isso, não tem noção. Que pode ser prejudicial, né? E aí, imagine, essa pessoa pega o carro,
atravessa, bate, atropela a pessoa. E acha a coisa mais normal. Exatamente. E quando esse jovem ele se tornar um adulto, que ele vai poder tirar sua carteira de motorista, se ele não tem essa base, então para ele é normal correr, é normal cometer infrações, porque, tudo bem, né? Eu fazendo isso uma vez ou outra. Então, essa realidade virtual começa a passar para a realidade né, do dia a dia. E isso é muito prejudicial. E no caso, algumas pessoas, às vezes, não têm uma autoestima tão grande, tipo assim, eu controlo a minha mente. Eu sou o meu próprio eu sou o meu próprio senhor, então, tipo assim, eu sei o nível que eu posso chegar e o meu limite, né? Então, as pessoas hoje em dia, uma boa parte da população acaba tendo essa estima de autocontrole. Eu me autocontrolo, né? Até onde também isso, na visão clínica, pode ser prejudicial. Tipo assim, eu tenho autocontrole, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de passar em algum médico, um psicólogo, um terapeuta, porque eu sei me controlar. Quando a pessoa diz isso, que ela tem um autocontrole, ela já está errada por si só ou depende muito? Tem pessoas que realmente conseguem se controlar, né? Quando a pessoa ela entra nesse ponto de falar a todo momento, eu tenho controle, eu sei que eu estou ficando muito tempo, mas eu tenho controle de toda essa situação, isso já se tornou um vício. Tá? Então, é o que nós tratamos. Quando, geralmente, esse adolescente ele chega no consultório, ele já está naquele processo de vício mesmo. E a pessoa fala, mas ninguém vai se viciar na internet, né, no mundo digital. É como o vício das drogas, como o vício da bebida, é o vício da internet, é o vício digital. Quando você menos perceber, você já está... Exatamente. Você vai perceber que essa pessoa fica... Ela a todo momento tem que falar porque isso de ficar falando, olha, eu tenho controle, eu sei, isso ela está falando para ela mesmo, porque ela já está percebendo que ela não tem o controle, né? Ela se sente desesperada, onde tem o pânico, quando ela percebe que ela já não consegue mais dormir, onde a insônia, então, ela só consegue dormir depois de ficar horas na madrugada. Ou depende muito de medicação, né? Exatamente, até chegar ao ponto da medicação, que aí, além do psicólogo, vai para o psiquiatra, começa a tomar medicamentos, por quê? Para poder agora equilibrar toda essa situação mental e emocional que já chegou ao extremo. E essa parte do vício é um vício como os outros, tá? Que precisa ser cuidado com muita atenção e com muito controle. Precisa ser controlado, né? Porque essa pessoa, quando chega nesse ponto, ela já perdeu totalmente a noção do que ela consegue, né? Então, a todo momento, ela tenta se provar, né? Olha, eu controlo, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou dormindo, eu não estou dormindo pouco, né? E quando chega durante o dia, fica com aquelas olheiras enormes, aquele olhar vitrificado. Por quê? Porque a pessoa já perdeu o controle há muito tempo. Já perdeu o próprio controle. Eu gostaria de entrar num tema aqui, um debate também sobre o Facebook, né? O Facebook, para quem não sabe, a Meta, ela é dona do Facebook e do Instagram, né? É a empresa que gerencia essas redes sociais, né? Do Mark Zuckerberg. Eu gostaria de entrar nesse debate porque recentemente saiu uma notícia de que a Meta ela foi processada por 30 estados lá no governo dos Estados Unidos por conta de não só disponibilizar de uma maneira errônea ou talvez imprópria para os jovens, né? E estimular o vício nas redes sociais, né? Com forma de lucrar com isso, né? Como que você enxerga isso hoje? Algo tão assim impactante, tipo uma empresa, né? Que é uma empresa que tem um renome tão grande, né? Que é uma das empresas mais bilionárias do mundo, acabar dando para nós uma oportunidade de nos conectar com pessoas de diversos lugares e, ao mesmo tempo, ela tem um viés contrário a isso, né? Ao mesmo tempo, isso é prejudicial, né? Entrando nesse tema de redes sociais ainda, como que você enxerga isso? Você acha que o governo está certo, o governo americano está certo de levar isso adiante? Porque é uma causa importante, é algo que realmente precisa as pessoas terem um pouco mais de atenção, e a empresa, por si só, ela deve ter um certo controle, um limite para que os próprios usuários
tenha um certo controle no seu tempo de tela, nas suas redes sociais? Isso é fundamental, né? Nós percebemos que isso é uma atitude que vai ter, que começou lá e tem que ser colocado em todos os outros países, principalmente aqui também no Brasil. Por quê? Nós percebemos que o lucro, como você falou, é algo que acaba prevalecendo. Sim. Então, para se manter, então nós percebemos que o Facebook, ele já teve vários processos de evolução, né? Então, para que ele consiga se manter entre uma das redes sociais... É manter o usuário ativo, né? É manter o usuário ativo. E como que ele faz isso? Não importa quais as consequências, mas ele está criando meios para fazer com que ele percebe que quando começa a perder seguidores tem que haver uma mudança. Quando acontece essa mudança, o que eles fazem? Eles entram com algumas estratégias que muitas vezes não se pensa muito nas consequências, né? Então, há uma crítica muito grande em cima, né, do Facebook, em cima de redes como Instagram, como Twitter, até mesmo pelo WhatsApp, porque essas pessoas, elas precisam também fazer esse controle, né? Então, precisa também ter porque só o governo sozinho, ele não consegue ter toda essa limitação. Então, sim, as redes sociais, esses aplicativos precisam também criar formas de deixar mais seguro. E nós percebemos que acaba virando, entre aspas, uma terra sem lei, né? Exato. Porque você não tem como, assim, se faz tudo, se pode tudo, qualquer coisa que você pesquisa, você consegue ter acesso. Então, peraí, quantos anos essa pessoa tem? Ah, mas aí eu vou mentir a minha idade naquela determinada rede social. Então, como que até poderia... porque a rede social, ela limita o usuário de acordo com a idade, né? Para não exibir coisas impróprias, para não determinados assuntos não chegar até o usuário. Mas o usuário simplesmente, ele já conhece, ele já sabe disso. Pega um jovem de 13, 14, 15 anos, ele vai colocar a idade que ele é adulto, justamente para poder entrar em determinados grupos, né? Canais de transmissões que não não chega a ser adequado para a idade e para aquilo que ele está desenvolvendo, né? Exato. Então, esse tipo de segurança tem que ser mais enérgica, tem que ter algo a mais que as próprias... Apurado, né? Tem que ser algo mais rígido. Isso, algo mais rígido. Então, eu posso colocar qualquer idade lá. Então, de que maneira que eu poderia afunilar e, assim, como comprovar se sou eu mesmo? Como comprovar se aquela idade é minha? Então, assim, a tecnologia é tão avançada, como que não podemos também utilizar isso para esse tipo de coisa? Hoje nós temos as fotos digitais, você tira, né? Então, que é para você provar prova de vida, né? Que Sim, fala. Prova de vida. Então, a gente pode utilizar isso. Será que não daria para essas redes sociais também utilizarem algo assim, né? Mas é o que a gente pensa. Será que isso é interessante para eles? Será que quanto mais difícil for para aquele usuário ter acesso àquela rede social, será que eu vou perder? Então, eles vão migrar para outras redes que dão uma facilidade maior? Sim. Então, a gente percebe que ali visa o quê? Visa usuários, visa lucro. Visa lucro, exatamente. Quanto mais pessoas eu tiver, melhor, mais lucratividade eu tenho, né? Precisamos entrar com mais ações de conscientização. O próprio governo precisa agir diante disso, né? Perfeito. O próprio governo precisa agir diante disso. Os próprios bairros precisam criar meios. Nós temos escolas, as próprias empresas podem criar momentos, né, de conscientização. Então, nós temos várias formas de poder fazer, assim, algo conjunto, né? Deixar somente para o governo também não daria como, é limitante. Mas, assim, o governo precisa entrar com uma ação mais contundente e fazer com que todos participem, mostrando realmente quais são as consequências desse tipo de situação, né? Porque daqui a pouco, quais serão as gerações futuras? Vão ser gerações movidas à base de remédio? Movidas à base de não saber receber um não? Isso é o que mais me preocupa, né? Onde será que daqui a 30, 40, 50 anos, essa geração futura, como que vai ser quando ela receber um não, quando ela tiver um fator limitante ali? Ela vai o quê? Cometer o suicídio? Vai desistir de tudo? Né? Porque hoje é uma coisa que a gente vê, qualquer motivo, estou triste, estou cansado, eu não quero mais nada. Então, cadê aquela garra dos nossos jovens de antes? Aquela coisa, né? Às vezes os jovens parecem mais cansados do que uma pessoa que
está com 50, 60 anos, né? Então, essas ações precisam se iniciar com o governo e as próprias cidades, bairros, também entrar com ações próprias. Esse Setembro Amarelo foi muito importante, só que é o que eu digo, não pode terminar ali no Setembro Amarelo, né? Terminou o mês de setembro, vamos para um outro tema e pronto, não. Isso tem que ser ações que continuam. Isso, né? Tem que se perpetuar. De que maneira? Com ações assim, olha, todo mês vamos fazer umas palestras, vamos criar, assim, um momento diferenciado, e tem como fazer isso, né? Claro, justamente para poder ter essa conscientização, né, da sociedade, que é muito importante. Às vezes as pessoas não têm noção mesmo, ou falta de conhecimento, não é nem por ignorância, é porque ele não tem acesso à informação, né? Certo, que sabe que no seu bairro tem uma escola com um projeto social, que tem palestras gratuitas que falam sobre isso, né? Então vale muito a pena procurar e pesquisar, né, sobre isso. E utilizar as redes sociais para fazer a divulgação, né? Também. Exato, porque as redes sociais, ela tem o pós e tem o pró e tem o contra, né? Tem o pró isso, é motivar as pessoas a terem uma saúde mais saudável, a procurar algo que estimule ela, né, a fazer novas atividades, a se divertir de uma maneira correta, da maneira certa, né? E não do jeito que a gente vê muito hoje, né? Nós temos grupos de apoios nas redes sociais que, se você for ver, pessoas que passam por aquele mesmo problema, olha, então, será que as pessoas sabem disso? Né? Então, quando você vê, você está trocando ideia com alguém que também está passando por aquilo. A mesma coisa. Então você tem essa possibilidade, mas precisa haver divulgação. O que eu percebo é que muitas vezes não há divulgação do que precisa ser feito, e outras coisas se divulgam com tanta facilidade, se prolifera com tanta facilidade. Né? Então, é algo que assim, eu falo a todo momento, nós precisamos fazer divulgações mais contundentes, mostrando realmente quais são as consequências, o que pode gerar. Um jovem com depressão, ele pode ir para diversos caminhos. Um jovem, é só uma pequena crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade pode gerar várias consequências no organismo desse jovem. Né? Então, a gente tem sim que ficar atento e a procura de ajuda. Existem postos de ajudas aí, o próprio SUS tem o grupo de apoio psicossocial, onde você pode ir lá, eles têm pessoas gabaritadas para poder atender, né? Então, tem essa forma. Nós temos o CVV, né? Centro de Valorização da Vida, só ligar no 188, tem pessoas ali que também pessoas gabaritadas que também vão estar ali para poder fazer um atendimento. Então, a gente precisa divulgar tudo isso. Mas eu já ouvi, né? Mas fazer hoje uma terapia é muito caro. Hoje, na realidade, com quem que vai ter dinheiro para pagar uma terapia? Pessoal, nós temos as faculdades, as universidades que têm o atendimento gratuito. Né? Então, com psicólogos, tudo. Então, assim, não há mais como que eu vou fazer para pagar? Nós temos várias formas de poder. Tem diversos meios, então tem que ser divulgado. Teve uma pessoa que falou para mim, nossa, mas é verdade? Aonde? Dei vários endereços, ela foi, demorou mais ou menos 15 a 20 dias, ela começou a fazer a terapia, fazendo, e ela não tinha condições financeiras, então é isso. Precisa haver mais divulgação do que pode ser feito, né? A gente não pode ficar ali nos bastidores só olhando, se lamentando. A gente precisa entrar numa ação mais contundente. E agir, né? E agir. Ficar parado também não dá. Exato. Né? Às vezes você fica só imaginando. Às vezes por você não ter uma atitude, você, lá na frente você vai estar colhendo aquilo que você não deu o passo hoje. Né? Exato. Então, como é importante isso? E já deixando uma dica bem clara aí para todo mundo que está nos assistindo, procure sim ajuda. Tem ajuda gratuita em centros, nas escolas, faculdades, inclusive, como a Andrea disse, no próprio SUS, né, que tem um atendimento especialista sobre esse assunto, né? Perfeito. Muito bacana, legal. O papo tá muito gostoso. Vamos continuar aqui, que eu tenho mais algumas dúvidas para tirar com você. Para a gente finalizar esse assunto, né, sobre as redes sociais, eu queria tirar uma dúvida contigo. Referente ao estado crítico do jovem em desenvolvimento, né? A gente comentou sobre o cyberbullying e dos assédios, né? Como isso pode se tornar prejudicial para aquele jovem, para aquela geração nova que estamos vivendo hoje, né? Que está aí hoje em dia, como que ele pode chegar no nível crítico da situação, tipo assim, o vício já acabou dominando, e
como que os médicos, né, os psicólogos enxergam isso a ponto de trazer para um lado mais da medicina, né? Trazer mais para medicação, para um controle mais extremos, né? Que nem você falou, chega um estado crítico que já não tem mais o que fazer. Exato. Né? Como que os próprios pais, as pessoas conseguem perceber esse estado crítico e como procurar ajuda? Às vezes o próprio pai não quer internar. Exato. Né? Então, qual é o nível o estágio que o jovem está, ou a própria pessoa está, que precisa da internação, que não tem mais controle? É quando ela se auto-prejudica, prejudica o próximo? Que estágio seria esse? Existem alguns estágios, então existem alguns indícios, né? Quando esse jovem, esse adolescente, ele entra no processo de depressão muito grande, a depressão, ela oscila entre momentos de tristezas e momentos de irritabilidade. Então, você vai perceber que isso acaba saindo fora do controle. Então, já não há mais controle. Quando entra nesse processo tão agressivo de depressão, entra na fase de autoflagelação. Então, você vai perceber que esse jovem começa, muitas vezes, a se cortar. Ele começa a ter atitudes prejudiciais para ele mesmo. E os pais e os responsáveis legais vão perceber que eles não conseguem mais ter um controle. Quando chega nessa fase, o que acontece? O próprio psicólogo, que com certeza já vai ter encaminhado para o psiquiatra, vai perceber que ou se faz uma internação, ou então esse jovem ele vai chegar no ponto de querer tirar a própria vida. Quando chega nesse ponto, então os próprios responsáveis se assustam, né? Porque eles vão perceber que não é só aquilo que o psicólogo ou o psiquiatra está falando, eles já não têm mais o controle. Né? Então, quando chega nesse extremo, os pais se desesperam, falam onde foi que eu errei, né? E é a hora que vai fazer todo esse processo de internação, de medicação mais contundente, vai ter que realmente ter uma atitude mais drástica com esse jovem, tá? Mas isso é necessário, são atitudes que quando chega nesse extremo é necessário, porque senão ele vai ter realmente atitudes mais fatais, como tirar a própria vida, né? Ele chega num ponto em que ele percebe que ou ele está naquele mundo virtual ou então não faz mais sentido. Então ele já perdeu o controle do próprio direcionamento, sabe? Então, isso é muito sério, isso é muito grave. A própria mente já não funciona mais. Não funciona mais. Direito, né? Exato. Então, o emocional e o mental desse jovem já está todo abalado. Então, é necessário se entrar com atitudes mais firmes, né? E aí, esse é o momento da internação. Mas esse momento da internação é o momento mais... É quando realmente se perdeu todo o controle. Então, deixou esse jovem assim, a um ponto que né, você não foi percebendo os sinais que muitas vezes é dado no decorrer do caminho, né, no decorrer daquela caminhada daquele jovem. Ele já deu, então, assim, uma dica que eu sempre falo. Né? Fiquem atentos a esses indícios, né? Fiquem atentos, começar a não querer sair. Então, tem, né, o que está acontecendo, afinal de contas? Não quer sair uma vez ou outra, mas sempre. Então, você vai ver que são situações que começam a ficar extremas. Então, assim, é só ficar atento, observe, converse. O diálogo, ele é fundamental. Perfeito. Maravilha. Então, a gente encerra esse assunto sobre saúde mental, muito importante e extremamente necessário para os nossos debates aqui no Intalks. Andréia, vamos agora falar sobre currículo e RH. Você é analista de RH, gostaria que você comentasse brevemente sobre a sua posição hoje na gestão de RH. Perfeito, eu sou analista de RH, já atuo nessa área há mais de 22 anos, né? Faço desde a parte de treinamento, a recrutamento e seleção, a avaliação de desempenho, né? E a gente percebe que houve uma mudança, né? Uma mudança muito grande de antigamente. Como que se montava um currículo antes? Como que é uma entrevista como que se passava por uma entrevista de emprego antes? Pode pôr foto, se faz agora? Não põe foto? Isso, põe foto, não põe? Posso fazer caras e bocas na foto? Qual que é o correto? É a foto do RG. Então, a gente percebe que houve uma evolução muito grande. Sim. E assim, são pequenos detalhes que precisamos ficar atentos. Por quê?
quando você está procurando emprego, saiba que o seu currículo, né, ele é a sua porta de entrada para a empresa. Se o seu currículo ele estiver dentro do perfil daquela vaga, com certeza você vai ser chamado para uma entrevista. Mas se aquele currículo estiver fora daquele perfil, então você acaba de perder uma chance de trabalhar naquela empresa tão almejada, né? Então a gente percebe que a área de RH aí cresceu muito, né? Tem muitas possibilidades, mas precisamos utilizar essas possibilidades de uma maneira mais correta. Né? Perfeito. E hoje você enxerga como que vamos falar um pouco sobre a estética, certo, né? Muita gente gosta de enfeitar, colocar várias coisas, cores. Qual é a visão da RH com relação a isso? É preciso caprichar no currículo? É preciso manter um currículo totalmente visivelmente bonito? Ou não é mais adequado hoje em dia? O importante é as informações corretas? O que você pode nos aconselhar em frente a isso? Olha, em relação a currículo, a gente tem que ficar muito atento. Hoje nós temos uma gama de exemplos de currículos aí na internet, né, coloridos, né, temos diversos modelos aí no qual modernos, atuais, né, modernos, com fontes bonitas. Com fontes bonitas, você entra no próprio Canvas, ele te dá uma gama de modelos, exatamente. Então, o que eu faria? Em relação ao currículo, cuidado com cores muito colorido, né, então assim, tem que se tomar esse cuidado. Porém, esses modelos que nós temos disponibilizados já tem um cuidado também maior em relação a isso. Antigamente, né, se utilizava parecia que vem aqueles currículos que pareciam que estavam no papel de carta. Nossa. Com florzinha, tudo. Hoje, ainda bem que diante do que nós temos, o cenário mudou e há modelos mais centrados. Então, você pode sim colocar uma cor no currículo, de fazer divisões diferenciadas no currículo. O importante, então, assim, o modelo você vai se identificar, tá? E vai ter, assim, diversos. Mas tem que se tomar muito cuidado com a maneira como essas informações são colocadas, né? Então, nós temos, erros bobos em currículos que continuam acontecendo e que muitas vezes faz com que a pessoa, ela perca a chance de concorrer àquela vaga. Pode ser eliminada só apresentando currículo com pequenos erros que ela poderia ter revisto. Exatamente. Nossa. Então, por exemplo, você tocou no ponto da foto, né? Então, nós temos currículos aí, modelos que permitem a foto para e outros que não. Vagas, exatamente. Né? Então, como você falou, Caio, é exatamente isso. Para determinadas vagas, você até coloca a foto, mas na maioria das vezes, você não precisa colocar a foto. Perfeito. Né? E quando for colocar uma foto no currículo, é uma foto centrada. É a famosa, o pessoal, quando na faculdade dando aula, o pessoal fala, é a foto de RG, professora? Eu falo, é aquela famosa foto de RG que ninguém gosta, né? Sim. Mas é aquela foto centrada. Eu já recebi currículos, Caio, no decorrer ali do recrutamento de seleção, em que a pessoa tá de biquíni na praia, tá com cerveja, né? Então, assim, não é que, poxa, mas não pode colocar uma foto assim? Você pode postar em outros lugares, mas não no seu currículo, no seu perfil profissional, né? Perfeito. Então, atenção à roupa que você está tirando, né? A roupa que você coloca para tirar a foto e colocar naquele currículo. Então, parece que não, mas ainda são dados assim que realmente fazem a diferença no momento de um recrutamento e seleção. E para a gente encerrar aqui a questão do currículo, né? O que eu posso pôr e o que eu não posso pôr de jeito nenhum? Coloque algumas dicas pra gente. Perfeito. Uma das coisas que é importante, pessoal, quando colocar no currículo contato, lembre-se, a pessoa que está fazendo aquele recrutamento e seleção, ela não vai ficar buscando, olha, eu não consegui falar com a pessoa, eu vou tentar outro telefone. Coloque realmente um número de celular ou um número de telefone válido. Então, na maioria das vezes, está lá programado para não receber chamadas. Então, como que você distribui o seu currículo e você não tira aquela programação, não verifica se... Perfeito. Então, assim, pessoal, fiquem muito atentos em relação a isso. Nessa minha caminhada, muito tempo assim de você não tem tempo para poder ficar ligando para pessoas várias vezes. Não deu certo, você já vai. Exato. Né? Aí você já vai para o próximo número. Outra coisa, telefone de recado, pessoal. Toma cuidado, avisa a pessoa que você está colocando ela como telefone de recado. Você liga, muitas vezes a pessoa liga para aquele recado, a pessoa nem sabe quem é. Não lembra, ela deu meu número. Então, assim, avise, realmente só coloque telefones para recado quando você realmente conversou com a pessoa e tem essa consciência. Pessoal, um currículo tem que ter o quê?
coisa simples, básica, mas que precisa realmente estar bem claro. O nome completo da pessoa, o endereço, é importante que tenha o CEP para poder ver a localização dessa pessoa em relação à empresa. A empresa, quando tem pessoas que não colocam a localização, a empresa não quer, só coloca os telefones de contato. Só se aquele currículo for realmente imprescindível, porque senão a empresa ela quer saber onde a pessoa mora, a localização dela em relação a isso. Então, não quer colocar, já tive pessoas que não queriam colocar o endereço, põe o CEP. Né? Então, precisa ter a localização, telefones válidos, endereço de e-mail, é fundamental, tá? E, pessoal, cuidado, né, Caio? Eu sempre falo isso, cuidado com esse endereços de e-mail, né? É tão fácil criar um e-mail. Em 3 minutos você faz o e-mail. Coloque um nome válido. Eu já tive gatinha manhosa no e-mail, @gmail.com, superman.2024. Então, assim, cuidado, porque isso tudo é o seu perfil profissional. Exato. Você pode ser a gatinha manhosa, você pode ser o Superman, mas de outra forma, no currículo, na sua vida profissional, algo mais formal, algo mais sério. Exatamente. Você está concorrendo a uma vaga, né? Perfeito. Então, é isso que eu falo. Fiquem atentos também ao endereço de e-mail. Na sequência, coloque a formação, a escolaridade, competências, tá? As competências, formação e escolaridade. Em seguida, competências, habilidades, depois experiência profissional. Perfeito. Tá? Então, a estrutura do currículo, ela é básica. Mas, assim, cuidado, quando você colocar as partes de competências e habilidades e experiência, coloque em tópicos, né? Lembre-se, organizado. Organizado. Aquela pessoa que faz o recrutamento, ela não tem tempo de ficar lendo livros. Então, currículos de 3, 4 páginas já não se tem mais, né? Então, no máximo 2 páginas. Então, resume. Se você colocar as informações principais ali, já vai ser o suficiente. Perfeito. Para a gente finalizar, a plataforma LinkedIn também veio para ajudar e é uma plataforma, uma rede social voltada especificamente para a área profissional, né? Exato. Que muitas pessoas têm hoje em dia, inclusive, é essencial para você concorrer grandes vagas de alto nível, né? E é muito interessante lá. Então, às vezes, você não precisa nem criar um currículo. A própria plataforma, ao você preencher o cadastro, ela já gera um currículo para você. E lá dentro, você já consegue enviar o seu currículo para vagas que já estão lá, que as empresas cadastram, né? Como que o RH enxerga hoje o LinkedIn? É uma grande inovação na área? Sim, o LinkedIn é uma das maiores plataformas de emprego, né, de perfil profissional, é uma rede social voltada para o perfil profissional e onde você faz muitas conexões, você faz muito contato, então é um espelho. Conhece um pouco mais da empresa. Você conhece muito mais a empresa. Conhece quem trabalha na empresa. Exato, você conhece quem trabalha na empresa, você pode tanto fazer a busca de novos candidatos ali pelo LinkedIn, como também pode se colocar à disposição para poder participar de processos seletivos. Ele veio como um aliado do RH. Sim, então o LinkedIn, e temos vários outros, mas o LinkedIn realmente é uma das maiores, né? E o principal. Temos vários outros, Cato, InfoJobs, enfim, né? Mas o LinkedIn é uma das redes sociais mais completas e que hoje é muito utilizado. Perfeito. Então tá aí, gente. Não perca a oportunidade, faça o seu LinkedIn urgente se você não tem. Mesmo que você já está em um emprego, é importante ter um cadastro no LinkedIn, até por conta do seu nível de profissionalismo, né, que precisa ter. Então, é muito recomendado o LinkedIn hoje para todas as pessoas, né, no nível profissional. Quais são os processos para se desenvolver profissionalmente dentro do seu cargo, da sua empresa, e como que o RH consegue auxiliar e contribuir para que as pessoas possam realmente almejar aquela promoção e conquistá-la, né? Exige um nível de capacitação hoje nas empresas muito rígido, né? Como que o profissional hoje, eu quero uma promoção que eu sempre almejei, mas o que ele pode fazer com relação a isso até chegar lá? E quais são as observações assim que o RH costuma ter com relação a isso? Um dos pontos principais agora que as empresas, vou falar um pouquinho das empresas, estão tomando consciência, é a importância da avaliação de desempenho. Né? Então, quanto mais você avaliar de maneira adequada o seu colaborador, ele vai se sentir motivado para poder o quê? Para poder demonstrar e mostrar maior capacidade, dando assim maiores resultados. Tá? Então, o que acontece? Nós temos diversas formas de avaliação de desempenho, que seria o quê? Você avaliar qual é a função daquele colaborador e como que ele deve desempenhar aquela determinada atividade. E quando a empresa não tem avaliação de desempenho, como fica? Quando a empresa não tem essa avaliação de desempenho, o RH tem que se tornar mais ativo. Então, tem que ser um RH que acompanha o colaborador, que ouve o colaborador. Tá? Então, é necessário que essa empresa ela tenha profissionais
profissionais habilitados para poder ouvir aquela equipe. E um dos pontos principais seria o quê? Fazer um treinamento com os líderes diretos dessa equipe. Perfeito. Quando esses líderes eles são bem preparados, o RH ele apenas vai direcionar e fazer a orientação necessária, e esses líderes vão lidar com toda essa parte de desenvolvimento do colaborador. E o colaborador, por sua vez, ele vai se sentir fazendo parte daquela empresa. Perfeito. Ele não é só mais um número. Sim. Se você quer que a empresa ela tenha um diferencial, então ela precisa o quê? Ela precisa realmente investir no seu capital humano. Perfeito. Antigamente só se falava em capital financeiro, né? Sim. E hoje é capital humano. A empresa ela tem um diferencial, ela depende, exatamente. Também. É isso. Eu quero agradecer a presença da Andréa aqui. Andréa, foi um papo muito gostoso, muito descontraído também, e pautas importantes que a sociedade precisa, né, ter conhecimento. Eu gostaria que você agora deixasse um recado aí pra galera, brevemente, pra gente poder encerrar, e deixa também um contato, né, se caso alguém tiver alguma dúvida específica sobre saúde mental, sobre RH também, currículo, pode deixar o seu e-mail, a gente coloca na tela pro pessoal entrar em contato contigo. Perfeito. Então, pessoal, é muito importante de tudo isso que nós conversamos. Fiquem atentos aos pequenos sinais, ao que acontece no dia a dia desses jovens, vocês que são responsáveis legais. Por quê? Porque são pequenos sinais que fazem toda a diferença aí na frente. Em relação ao currículo, fiquem atentos também à forma como você monta a estrutura desse currículo, que ele faz todo o diferencial na hora de procurar, de alcançar aquela vaga tão almejada. E caso vocês queiram entrar em contato, vai ficar aí meus contatos, viu, Caio? Perfeito. E meu telefone, o e-mail também, podem entrar, podem conversar comigo, podem tirar dúvidas, terei o maior prazer em esclarecer. Fico à disposição de todos. Perfeito, Andréa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite, Caio. Poder trazer temas tão interessantes quanto esse, que você possa retornar para um episódio futuro. Obrigada, tá bom? Viu, Caio? Eu agradeço. Obrigada a todos. Gente, é isso. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Intalks, diretamente aqui do SampaCast, um estúdio público, né? Uma iniciativa da prefeitura que está nos apoiando nos projetos tão pequenos e tão importantes e válidos hoje em dia, tá? Quero agradecer aqui a toda a estrutura do SampaCast, a toda a equipe. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no @Intalks oficial no Instagram, e o nosso canal no YouTube vai ficar à disposição aí para você comentar, se inscreva e compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam ficar atentas a esses tipos de informações, a esses temas tão importantes, tá? O nosso canal é @Canal Intalks, tudo junto no YouTube, tá ok? Muito obrigado e até o próximo.